de uma pessoa. E ele continua dizendo, com paciência, ou seja, toda correção, toda repreensão e exortação tem que ser feita com paciência. Em outra tradução, com longanimidade. Irmãos, nós que conhecemos a Cristo, temos que ter paciência com os demais que não têm conhecimento. Porque eles não entendem o que nós entendemos. Por isso, não vai ser da primeira vez que eles vão vir. Não vai ser da segunda, talvez não da terceira. Mas se você insistir com paciência, um dia Deus traz. Amém? E ainda mais, ele vai dizer assim, com paciência e doutrina. Ou seja, toda correção, toda repreensão, toda exortação tem que ser na palavra de Deus. Nunca usando um argumento nosso, pensamento nosso. Sempre usando a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e de prática. Amém? Segundo ponto, a dureza... Perdão, ainda falta o versículo 2, né? Não, foi o versículo 2. Segundo ponto mesmo, a dureza dos corações nos últimos dias, versos 3 e 4. Preste bem atenção. Nós estamos nos últimos dias. Ele diz assim, verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade e entregando-se às fábulas. Ou seja, o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias, quais são os últimos dias? Os últimos dias que a Bíblia cita, sempre quando ela traz os últimos dias, ela está falando da primeira vinda do Senhor, a descida do Espírito Santo, até a segunda vinda. São os últimos dias. Então nós estamos dentro desse período dos últimos dias. E é nesses últimos dias que o apóstolo Paulo vai dizer que eles não suportarão a sua doutrina. Irmão, preste atenção. Hoje, quando você chama uma pessoa e vai pregar a palavra de Deus para ele se irrita. Ele não quer. Ele prefere ir para a internet e ouvir conversinha, fofoca. Eles se irritam com a verdade, com a sã doutrina, com a palavra pura de Deus. Eles não dão ouvido, eles não suportam. Quando você prega, eles se incomodam e logo saem de perto de você. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias concupiscências. Significa o quê? Quando você prega a verdade, eles não querem. Para eles é um tormento, é um peso. Então eles não querem ouvir a verdade. Então eles vão em outro lugar, onde eles sabem que lá o pregador prega o que agrada, o que eles querem ouvir. Então eles procuram aquele pregador que conta história, fábula. Entendeu? Essas histórias, às vezes são histórias bonitas. Não é toda história é feia. Mas o problema não é a palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus, você não vai ser transformado por essas histórias. Não há salvação fora do Evangelho. Somente a palavra de Deus pode salvar. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, sentindo, preste atenção, sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, a verdade da palavra de Deus vai incomodar tanto que eles vão sentir como se fosse uma coceira nos ouvidos e vão procurar outros pregadores que não possam ouvir deles, que não machucam o ouvido deles, porque a verdade de Deus machuca, e não só o ouvido, mas o coração também. Porque a verdade da palavra de Deus, ela confronta o pecador. Ela vai de encontro com o pecador e quebra ele no meio. Como ele não quer ser quebrado, o que ele faz? Ele sente se incomodado. Aí ele sai e vai procurar outra igreja, onde o pregador prega com o celular na mão, conta uma, duas histórias, depois o louvor,
e diz, irmão, você já está cheio do Espírito Santo, pode ir para casa. E ele sai tão ignorante como pôde entrar. Do mesmo jeito. É isso que acontece, irmão. Aonde não tem a pregação da palavra de Deus, você não cresce nem em conhecimento e nem em santidade. Santidade e conhecimento tem que andar junto. Você tem que ter luz na cabeça e fogo no coração. Se faltar uma dessas coisas, você está andando errado. Amém? Versículo 4 diz assim: eles se recusarão a dar ouvido à verdade e se entregando às fábulas. Entendeu? Eles vão se recusar a ouvir a palavra de Deus, a verdadeira sã doutrina. E vão ver? E vão se entregar às fábulas, às histórias geniosamente inventadas. Eles querem ouvir historinha, porque é bonita a história. Tem gente que sabe contar história, tem gente que tem dor de contar história. Mas não sai transformado, porque não é a palavra de Deus. O que nós temos que buscar, irmão, nós temos que ter fome e sede, é das Escrituras, é da palavra de Deus, é ela que nos alimenta. A palavra de Deus e a oração, irmão, é como pão e água. Se você ficar sem um desses, você está morto. Você alimenta o corpo com pão, mas você precisa de líquido. 70% do seu corpo é líquido. Se você não beber água, você morre por falta de água. Assim é a oração longe da Escritura. E a Escritura longe da oração. Amém? Terceiro ponto, versículo 5, onde vai tratar das aflições de um cristão. Preste atenção, irmão. Cada ponto é precioso. Verso 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente seu ministério. Primeiro ponto. O sofrimento de um cristão. O cristão sofre. O cristão passa por sofrimento. A vida do cristão nem sempre é um mar de rosa. Nem sempre é sombra e água fresca. Nós somos ensinados diferente. Quando eu comecei a participar da igreja, a pregação que eu ouvia era assim: irmão, se você vier para Cristo, irmão, a sua vida vai ser boa, irmão. Vai ser boa a sua vida, irmão. Acabou o teu sofrimento. Eu acho que alguns de vocês também foram por essa proposta. Às vezes, irmão, você sabe que o ímpio não tem parte com Deus, então o ímpio ele não vai porque ele ama a Deus, ele vai porque ele quer alguma coisa terrena. Até Deus tocar no coração dele e ele ver que tem algo melhor do que as coisas terrenas, ele vai buscando o que é material. Então, eu achei que meu problema ia acabar mesmo. Não acabou não, acabou o seu, irmão? Acabou não, o problema é aumentar, irmão. O crente ele é mais provado do que o ímpio, irmão. O ímpio é assim, quando acontece alguma coisa ruim, é porque tinha de acontecer mesmo. Já para o crente a diferença não, é Deus provando a minha fé. Porque as crises para o crente é provação. Viu? Então, irmão, quando eu convido uma pessoa para vir para a igreja, eu não falo a mesma coisa que eu ouvi, dizer que o problema vai acabar. Eu gosto de ser bem transparente, irmão, porque às vezes as pessoas vêm iludidas e antes que o Espírito Santo toque no coração dela, ela se arrepende de ter vindo para a igreja e volta. E endurece o coração mais ainda. Como a maioria das pessoas que foram buscando algo material, endureceram o coração e hoje, quando você prega o evangelho para elas rejeitam e condenam a igreja, condenam os crentes. Blasfema até o nome de Jesus, por conta de quê? De promessas vãs que a gente faz que nós não temos poder de cumprir. Irmão, eu só posso fazer promessa se ela estiver aqui dentro. Porque as que Deus fez, Ele vai cumprir. As promessas que eu faço, se eu fosse louco para fazer promessa que está fora da Escritura, eu não seria capaz de cumprir. E essa pessoa vai quebrar a cara, vai se arrepender de ter vindo e vai endurecer o coração. Porque a maioria das pessoas que você acha nesse mundo aí, se você for conversar com ela vai dizer: irmão, eu já fui para a igreja em certo tempo. Eu não vou mais não. Porque ela veio convencida por uma proposta.
e se arrependeu de tudo. Por isso, irmão, devemos ser fiel à palavra de Deus. Anunciar aquilo que a palavra de Deus anuncia. Não fazer promessas vãs, achando que isso pode mudar o coração de uma pessoa. Não muda. Por mais que você convença a mente dele de estar aí sentado, só Deus pode mudar o coração dele. O que você vai fazer é endurecer o coração dele com proposta vã. Seja fiel. Diga assim, irmão, vamos para a igreja ouvir a palavra de Deus. Lá você vai ouvir a palavra de Deus. Deus pode aquebrar teu coração, pode mudar os teus pensamentos, gerar um desejo no teu coração para servir a Ele. Não prometer bens materiais que eu não tenho o poder de cumprir, de dar para ninguém. Se Deus não der, e mais, irmão, nem tudo que a gente pensa, que a gente pede, Deus dá. Por exemplo, tem muita gente que pede uma casa boa, um carro bom, e Deus não dá isso. Tem gente que ora por cura e morre enfermo, morre doente. Nem todo mundo Deus vai curar. Deus cura uns e outros não. Tem gente que só precisa da graça. Tem gente que precisa da graça e da cura. O apóstolo Paulo curou muitos durante essa caminhada. E deixou um companheiro de trabalho doente em Mileto. Ele deixou um companheiro de trabalho doente em Mileto. Porque ele não pôde curar o seu companheiro. O apóstolo Paulo morreu com enfermidade. Ele era cego, estava praticamente 100% cego. Será que Deus vai curar todo mundo? Por que prometer que Deus vai curar todo mundo? Se nós sabemos que Deus não vai. Irmãos, tem algo melhor do que a cura física. É a cura da alma. Entendeu? Essa cura você pode prometer, dizendo assim, irmão, se você crê em Jesus Cristo, como manda a Escritura, o seu interior fluirá rios de água. Você será salvo. A partir do momento que você crê, você é salvo. Isso é promessa bíblica, irmão. Isso você pode prometer. Amém? O crente sofre, irmão. Dizer que o crente não sofre é mentira. O crente sofre. E o sofrimento do crente muitas vezes é usado por Deus para aprimorar o nosso ser, irmão. Para mudar o caráter de Cristo em nós. Deus nos prova como o ouro passa pelo fogo para ser purificado. Assim Deus nos coloca no fogo da provação para nos fazer a imagem de seu Filho. Amém? Então aceite a provação de Deus. E mais, ele diz assim, ainda no versículo 5, faça o trabalho de um evangelista. É uma ordenança para nós. Fazermos o trabalho de um evangelista. Ou seja, evangelizar é o trabalho para a igreja. Amém? Amém? Às vezes a gente quer limitar para a liderança. Não. Todo aquele que um dia o Senhor Jesus levantou da morte para a vida, foi convocado. Foi dado uma ordem na grande comissão. Ide e pregai o evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem não foi dada só para um, foi dada para todos. Amém? E ele ainda diz assim, cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, todos nós temos um ministério na terra. Temos que procurar qual é o nosso ministério. Às vezes o ministério do Senhor está tão perto que você não dá atenção à palavra de Deus, ao que Deus tem para você, e você deixa passar o seu ministério e não cumpre o seu ministério. Mulheres, por exemplo. Mulheres anseiam o ministério dos homens, mas mulheres têm um ministério, um dos mais sagrados, é o ministério das mulheres. E elas não entendem isso. Elas não dão valor a isso. Já pensou, irmão? Deus escolheu você para dar à luz vida. As mulheres são responsáveis por cuidar de lar. Responsáveis por criar os filhos na demonstração do Senhor. As mulheres são responsáveis por
trabalhar o ambiente onde ela mora, onde ela convive. Deus disse que a mulher sábia edifica o seu lar. É um dos ministérios mais importantes, que é aí que a criança cresce, é aí que a criança ganha caráter, é aí que a criança adquire um conhecimento para lutar lá fora, é dentro de casa. E as mulheres ficam brigando com o ministério lá fora, querem trabalhar em empresa, querem tomar de conta de empresa. Sendo que esses ministérios aí, a autoridade na frente, Deus designou os homens para fazer isso. Não sei porquê, não me pergunta, eu não sei. Mas Deus primeiro fez Adão, depois fez Eva. E Deus disse assim, quando os dois pecaram. Primeiro para Eva. Agora você vai sentir dor para dar a luz, que antigamente a mulher não sentia dor. Graças a Deus, Deus deu dor para a mulher. Porque senão, se Deus tivesse dado a dor para a mulher, como que não seria, irmão? Tem mulher que para em 20, 30 meninos, mesmo sentir dor. Graças a Deus, né, irmão? É uma bênção. Pois é, Deus designou a mulher para sentir dor, e disse assim: você será submissa ao seu marido e cuidará de lares. Já com o homem, você será o provedor de casa. Do suor do teu rosto comerás. Agora você vai trabalhar no pesado. Antes era só tirar fruto e comer. Agora você vai cultivar o solo. Agora você vai produzir. Então, prover a casa é do homem. Tem homem hoje trocando as bolas com a mulher. O homem manda a mulher trabalhar embora e ficar cuidando de menino. Isso não é papel do homem, não, cuidar de menino em casa, não. O papel do homem é trabalhar fora e buscar o sustento para casa. Amém? Isso aí que é o homem. Diga amém, irmão. Não é para estar com raiva, não, irmão. É o papel do homem. O papel da mulher é cuidar do lar. Fazendo isso, bem feito, ela já está sendo uma serva do Senhor. Amém? Mulher não precisa cobiçar, estar na frente de uma obra missionária, não. Se ela fizer isso, como manda a Escritura, ela já está obedecendo a Deus, sendo serva de Deus. E se ela crê em Cristo e ser piedosa, cuidando de casa, ela já cumpriu o seu ministério. Só isso que a Bíblia quer para a mulher. Amém? Glória a Deus, irmão. Devemos cumprir plenamente nosso ministério, nunca abandoná-lo. E o último ponto, para finalizar, versos 6 a 8. A certeza da coroa da vida de um cristão. Cristão verdadeiro. Ele tem que ter certeza da sua salvação. Tem que ter certeza da sua coroa. Paulo está dando essas últimas instruções, mas ele não está morto, não. Paulo está vivo. É porque ele prevê que vai morrer. Ele está em Roma, preso num cárcere, e ele sabe que de lá ele não vai ser mais solto. Na primeira prisão, ele foi solto. Na segunda, ele foi decapitado. Agora, antes da decapitação, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso e escreve para Timóteo. Timóteo é o pastor da igreja de Éfeso. Agora ele finaliza o seu ministério dizendo assim, verso 6, preste atenção. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Combati o bom combate. O tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a mim está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Amém, irmão? Todos nós que cremos em Jesus verdadeiramente, como manda a Escritura, todos nós temos uma coroa guardada, reservada para nós. No grande dia, quando o Senhor vier e Ele ressuscitar os nossos corpos, agora imortal, glorificado, nós também obteremos uma coroa de justiça, de servo de Deus, de homem santo, mulher santo, jovem santo, senhores santos. Ele vai dizer assim, eu estou sendo oferecido por libação. Ou seja, Paulo, ele podia muito bem estar dito assim, estou sendo morto por Roma, Roma vai me matar. Mas não é isso que ele diz. Timóteo, eu estou sendo oferecido por libação. Ele tem consciência de que ele está sendo oferecido a Deus como um líquido, um perfume derramado diante do Senhor, irmão.
É o que ele está dizendo. Eu estou sendo oferecido como perfume para o Senhor, com libação. É um líquido sendo despejado. Lembra daquele perfume que Maria derramou na cabeça de Jesus? É aquele gesto ali de quebrar o vaso e derramar o perfume sobre a presença do Senhor. Ele está sendo oferecido a Deus. Não é Roma que está matando ele. Deus usa a mão do homem para fazer a sua obra. Mas é Deus que faz a sua obra. E é Deus que chama o céu também. Assim como é Ele que tira da lama, é Ele que chama dessa vida terrena para a vida eterna. E agora Ele está sendo oferecido ao Senhor por libação. Aí diz assim, o tempo da minha partida é chegada. Ou seja, Timóteo, chegou o tempo. Já estou sendo entregue, logo, logo eu partirei, Timóteo. Aí, agora ele dá o maior testemunho que todo cristão deveria dar em vida. É o testemunho de um servo fiel. Ele vai dizer assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que isso significa, irmão? Eu lutei, Timóteo. Eu combati, Timóteo. Eu não desanimei, Timóteo. Eu não desisti, Timóteo. Eu combati as lutas. Eu fui perseguido, Timóteo. Eu fui esburriado. Eu fui batido. Eu fui arrastado no meio da rua, Timóteo. Eu fui chicoteado. Eu sofri tanto, Timóteo. Mas eu combati o bom combate. Irmão, o sofrimento para o crente é um bom combate. Não é o crente não morre, ainda que o corpo morra, mas o crente não morre. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, que crê em mim, não morrerá eternamente. Nós não morremos, irmão. Que vai perder é o corpo. O nosso espírito não morre. Nós passamos desta vida para outra, melhor do que essa. Por isso, irmão, combata o bom combate. Ainda que o ímpio diga, irmão, não seja besta de estar direto na igreja. Só quer falar da palavra de Deus, irmão. Vamos curtir a vida. Irmão, é melhor ir para o céu sendo mal falado na terra, pelos ímpios e bem visto por Deus, do que ir para o inferno sendo elogiado pelos ímpios. O que o mundo quer é desviar nosso foco. Muitos tentaram desviar. E aqui o que está acontecendo em Éxodo, se você for ler o contexto, hoje eu li esses dois livros, eu li o 1 Timóteo uma vez e 2 vezes eu li o 2 Timóteo todinho para entender o contexto, irmão. O que está acontecendo é que tinha muitos falsos mestres ali em Éfeso e desviando os irmãos. O que eles estavam pregando? Jesus já veio, irmão. Você está esperando a vida de Jesus, mas Jesus já foi vir, irmão. Você está esperando à toa. É o que muitos me questionam já hoje, irmão. Dizendo, será que esse Jesus vem vir? Essa conversa é velha. Já faz tanto tempo que eu vejo essa conversa de Jesus vem. Nunca veio. Irmão, nós estamos aqui. Nós não estamos à toa aqui. Nós estamos aqui porque nós cremos na promessa de Deus. E a promessa de Deus é que o Senhor vai voltar. Ele disse assim, em João 14,6, não perturbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou, mas eu vou e lhe preparei morada. E voltarei para os levar, para que você esteja onde eu estiver. A promessa do Senhor é de voltar e nos levar para Ele, irmão. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós não desistimos. É por isso que nós pregamos a palavra de Deus. É por isso que nós permanecemos buscando ao Senhor, sem desanimar. É porque nós cremos numa promessa de viver uma vida eterna com Deus no céu. Amém? Combati o bom combate, completei a carreira,
Timóteo, eu não abandonei meu ministério, eu não desisti, Timóteo, mas eu cumpri minha carreira, guardei a fé, ou seja, eu não neguei, eu não blasfemei o nome do Senhor, eu não rejeitei o nome do Senhor, Timóteo, mas eu conservei minha fé, Timóteo. Por isso, desde agora, para mim está guardada a coroa da justiça. Ou seja, assim como Paulo tinha certeza da sua coroa da justiça, porque ele sabia em que ele tinha crido, sabia da promessa, estava firme nessa promessa, ele diz, desde agora já está guardada. Entendeu? Desde já, Paulo está vivo, mas ele está dizendo, desde já está guardada. A minha coroa já nos aguarda, já está preparada para nós. Aguardem somente o grande dia da nossa partida. Coroa da justiça, que é o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? Quando ele voltar, que nós ressuscitarmos com ele em glória, nós obteremos uma coroa de justiça. Não uma coroa perecível, mas uma coroa incorruptível, imperecível. Uma coroa eterna. Amém? Ele vai dizer, não somente a mim, Timóteo, mas também a todos. Todos quanto amam a sua vida, a vida do Senhor. Todo aquele que aguarda a vida do Senhor. Todo aquele que espera pela vida do Senhor. Todos aqueles que estão vivendo pela promessa. Somente pela promessa. Todos eles, Senhor, receberão a sua coroa da justiça, porque ela está guardada para nós. Amém? Que o Senhor Jesus nos ajude a permanecer, irmão, a ser fiel às Escrituras, a ser fiel à palavra de Deus. Nunca, irmão, distorça essa Escritura pensando em ganhar alguém mais fácil. Não. Espere pela vontade de Deus. Se você for fiel à Escritura, irmão, Ele fará a obra. Amém? Porque a obra é dele, é ele que faz. Nós somos apenas um instrumento, um vaso. O que tem valor é o que está dentro do vaso. É o Espírito Santo de Deus que age na vida de cada um, como também agiu na nossa. Amém? Que Deus nos ajude a permanecer nessa luta, que é uma luta boa, é uma luta que é sofrida, mas é uma luta vitoriosa, garantida, por conta do sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.